Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Sim? Que bom. É bom ver vocês aqui. Agradeço todo mundo pela participação, tá? De coração mesmo. Sei que esse é um horário confuso para a maioria das pessoas, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, devido ao trânsito, devido ao movimento que tem. E é um prazer muito grande saber que vocês separaram um tempinho do dia para vir aqui compartilhar um pouquinho também, né? Que a gente está aqui na frente com a imagem de que está doando conhecimento, mas esse conhecimento, na realidade, é construído com cada presença aqui, né? Com a energia de cada um. E é a partir daí que a gente vai seguindo e vendo o que vai acontecer, né? A minha proposta inicial de falar sobre esse tema, ansiedade e estresse, foi porque a gente vai observando que aqui onde a gente está vivendo, a maioria desses estados é o que mais afeta a gente, né? Afeta a nossa mente, afeta a nossa emoção, o nosso estado psicológico e afetamos também o nosso corpo bioenergético. Então a minha proposta seria trazer essa visão de corpo bioenergético e como a ansiedade e o estresse também afeta esse corpo, né? Quando a gente fala em bioenergia, a gente entende que é um conjunto de tudo aquilo que vem a trazer vitalidade, vem a trazer vida. Então, no decorrer do estudo, da apresentação, a gente vai vendo essas características, né? Como é dividido esse corpo, como ele está segmentado e como a gente, no decorrer do dia a dia, pode criar métodos e mecanismos para manter a autorregulação. Até aí, todo mundo ok? Todo mundo bem? Então, como a gente está aqui, eu gostaria de sugerir, quem sentir vontade de fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário, pode avisar, não tem problema nenhum, a gente vai estar fazendo, tá bom? Vamos lá? Então, o conceito de ansiedade. Quem aqui já sentiu ansiedade? Todo mundo. Que bom que a maioria não. Que bom que a maioria aqui é tudo tranquilo, essa galera assim, que busca espiritualidade, geralmente é bastante zen, né? Acontece que quando a gente não conhece um estado psicológico, um estado emocional, a gente acredita que não tem eles, né? Que não possuímos. Que é muito mais fácil você simplesmente negar um defeito na personalidade do que assumir, acolher ele e procurar trabalhar ele dentro da gente, né? Tem alguns sábios que eles traziam essa questão, falavam assim para a gente que era muito importante o autoconhecimento, o conhecer da nossa personalidade, o conhecer da nossa mente, para a partir daí iniciar o trabalho de transformação interna e reforma íntima, como o Victorino estava dizendo ali. Mas o que acontece? Se a gente não conhece os nossos estados psicológicos e emocionais, a gente não vai querer trabalhar. A gente simplesmente vai viver dentro de uma crença de que eles não existem. Logo, se eles não existem, não há necessidade de trabalhar. Então, a ansiedade é da mesma forma. Uma parte do tempo a gente está sobre o efeito da ansiedade, assim como do estresse. Como a gente não conhece eles, vivemos dentro de uma sociedade baseada na neurose, no recalque, na repressão. E a partir daí vai criando uma somatização em nosso organismo. Tanto interno, através dos nossos órgãos, quanto também fisicamente, através do nosso corpo. Quem aqui já observou o corpo quando ele está em ansiedade? Já observou? Já observou? Às vezes, por exemplo, tem algumas pessoas que quando estão em ansiedade, em estado de ansiedade, elas ficam toda hora coçando a cabeça, enrolando o cabelo, ficam roendo as unhas, batendo os pés, né? Andando para um lado, andando para o outro. Essas são características da ansiedade. Se eu estou com a minha consciência desperta naquele momento, aí eu percebo que eu estou sob um estado alterado de consciência, né? Um estado alterado fisicamente. Se eu não estou em autoobservação, eu vou achar que é algo natural do meu corpo. Então a gente entende que a partir do tempo, a gente vai absorvendo tanto esses estados alterados e começamos a acreditar que eles são naturais nossos, mas são estados considerados naturalizados, de tanto que se repetiu em nosso corpo, em nosso pensamento, em nossas ações, a gente acredita que faz parte da nossa estrutura psíquica, porém é algo que se naturalizou, somatizou, até certo ponto, que se tornou natural na nossa crença. Só que a ansiedade em si, ela tem um princípio natural, ela faz parte mesmo do nosso traço de personalidade. Quando a gente está falando aqui em ansiedade, até entrar na questão da neurose, é quando ela se desenvolve em um estado tão alterado que começa a prejudicar a nossa vida social, a nossa vida de relacionamento,
a nossa vida de trabalho, a nossa vida com os outros. A partir dessa observação, inicia sim os tipos de intervenções para a gente poder relaxar o nosso corpo e desenvolver as qualidades e habilidades que podem estar sendo bloqueados pela manifestação da ansiedade, né? Então, o que a gente entende? A gente entende que a ansiedade é um fator natural, é um traço do ser humano. Ele precisa da ansiedade para quê? Às vezes para se mobilizar, para se impulsionar, para se organizar, para correr atrás, né? Se a gente mantém apenas no estado de estagnação, sem anseios, o que acontece com a vida? Ela não flui, ela fica parada. Você olha e fala assim, nossa, minha vida está parada, não anda, não acontece nada. Porque às vezes precisamos de um impulso da ansiedade para fazer as coisas acontecerem, porque a gente sabe que nem tudo cai do céu, né? Chuva cai, cocô de pombo também, mas a gente precisa. Exatamente, a gente precisa se movimentar para que as coisas aconteçam. E às vezes um pouquinho dessa ansiedade regulada, autorregulada do nosso corpo, vai fazer com que a gente movimenta e faça com que a vida ela seja muito mais agradável para a gente. Até aí está dando para entender? Todo mundo de bom? Ótimo. Então, a gente vai passar para o conceito de estresse. Ok. Tá bem. O estresse, dentro desse estudo aqui que a gente está fazendo na apresentação hoje, ele está falando que é uma tensão provocada por situações que criam reações psicossomáticas ou transtornos também emocionais e psicológicos, né? O que a gente entende? Que o estresse ele é desenvolvido, ele é agravado a partir do momento que a gente fica sobrecarregado com tarefas, com funções, com pendências e com obrigações. Nem vou perguntar quem aqui tem estresse, porque eu acho que ninguém tem. Né? Só que tem impressão alta que sabe o que é ser estressado, né? Então, o que acontece? Todos nós vivemos várias fases de vida, né? E a maioria delas somos forçados a agir sobre o estresse. Temos o estresse na família, né? Que é um dos primeiros movimentos que tem na nossa vida, quando precisamos apresentar uma identidade para essa família e recebemos uma pressão a partir daí. Temos estresse na escola, às vezes você é pressionado de ter 2, 3 provas num dia só e precisa estudar e dar conta daquele recado. Ali também tem uma influência, uma sobrecarga do que o teu corpo pode agir ou não e desenvolver o estresse. Temos o estresse também no ambiente de trabalho, quando estamos frequentando e temos que cumprir as nossas responsabilidades, tarefas, cotas, metas, ou alcançar as soluções dos nossos próprios anseios e ambições materiais, né? Então, de acordo com o ambiente que a gente está, o nível de estresse pode ser alto, ser agravado, ou ser reduzido também. E cabe a gente estar identificando quando o nosso estresse está no nível mais elevado para começar a ir reduzindo esse nível de estresse até chegar no ponto onde ele possa nos satisfazer emocionalmente. Por quê? O estresse também é uma característica natural nossa. Nós desenvolvemos, faz parte da nossa biologia, porém a gente tem que saber dosar a ponto de que não nos prejudique. Como eu começo a observar que a ansiedade e o estresse, ela está afetando o meu corpo, está afetando a minha mente. Muito simples. A vida, ela tem um termômetro que nos ensina, né? Que nos sinaliza quando as coisas não estão fluindo. Por exemplo, quando o teu corpo está com má digestão, você sente no seu estômago, né? Quando você está com algum incômodo no corpo, você sente dor de cabeça, sente dores. Então a vida está mostrando para a gente que há uma forma de estarmos atentos aos sinais que está mostrando que aquilo está fora do fluxo. Quando estamos em um relacionamento também, a vida nos sinaliza. O relacionamento tem muita briga, tem muita discussão, tem muita confusão, tem muito estresse, tem muita ansiedade. Então está mostrando que aquela relação ali tem alguma coisa desarmonizada que precisa entrar em um ritmo e provavelmente as ações dos 2 ou dos 3 ou de quem está se envolvendo está fora daquele fluxo. Então a primeira ferramenta que a gente tem de vida para poder conhecer se estamos fora de um fluxo ou não é a observação. A observação é a principal ferramenta. Infelizmente, a maioria das vezes a gente acaba utilizando a observação para observar mais a vida dos outros, né? A vida do vizinho, a vida da amiga, a vida do colega, a vida do fulano do Facebook e assim por diante. Acabamos atrofiando esse mecanismo natural de autorregulação para fora da gente.
Enquanto isso, esquecemos a louça suja, a roupa bagunçada, esquecemos o nosso próprio corpo, a nossa mente, as nossas emoções, porque deixamos de tomar conta da nossa vida e tomamos mais conta da vida alheia. Então, se queremos mesmo entrar dentro de um processo de reconstrução interna, de reforma íntima, de equilíbrio, de estado harmonizado, a primeira ferramenta que podemos utilizar, quem lembra? Autoobservação. Exatamente isso. Autoobservar significa o quê? Victorino, você que chutou, disse. Você tentar se autoconhecer, né? Buscar essa problemática que você está vivendo e como você está reagindo àquela situação, e através do mental você vai buscar de novo esse equilíbrio. Ok. Alguém gostaria de colaborar com o Victorino? Observar a si mesmo. Exatamente. Então, isso tudo que o Victorino falou e ele é um conjunto de observar as suas ações, ou seja, os seus comportamentos. Dentro disso, observar o que impulsiona essa ação, o que impulsiona geralmente é o nosso sentimento. E refletir sobre isso, que seria o nosso pensamento. Então, quando se trata assim, eu vou começar a me observar. O que eu vou observar então, já que não é para ficar observando a vida do vizinho, nem a vida dos outros? Eu vou observar os meus próprios pensamentos, vou observar os meus próprios sentimentos, vou observar os meus comportamentos, ou seja, as minhas ações diante daquilo que eu estou vivendo. Quando se fala ação, não é só o movimento do corpo. A fala é uma ação também. A comunicação é uma ação. Você está colocando para fora alguma coisa que está dentro de você. Então, quando iniciamos esse processo de auto-observar o mental, o emocional, o físico, ficamos mais atentos ao que do nosso organismo, ao que do nosso corpo está desalinhado para que a gente possa ir alinhando de acordo com a necessidade. Victorino? Você está pedindo contribuição, né? Aqui a gente costuma também levar essa observação a um plano mais aberto, mais amplo, quando a gente começa a observar o próprio movimento que o planeta está vivendo, o próprio momento que o planeta está vivendo, também está trabalhando nesse sentido de aumentar o nosso ritmo, né? E gera também, certamente, ajuda a gerar esse estresse, né? Porque nós estamos num momento de transição planetária e isso é um trabalho que está afetando a todos e vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Claro, né? claro. Então isso também tem que ser observado. Isso. Para a gente considerar todos os aspectos, ou a maior parte dos aspectos que possam estar influenciando nesse Isso, com certeza. Aqui quando a gente está falando de uma visão microcósmica, o que seria de dentro da própria pessoa. Se eu for levar em consideração todas as variáveis externas possíveis para aumentar o estado de ansiedade e estresse do ser humano, de cada indivíduo, eu vou ter que levar em consideração muitas coisas. Por exemplo, poderia ter uma pessoa que estuda astrologia e falar que eu preciso observar também a influência dos planetas na personalidade humana. Isso deve ser feito? Claro, se você tem essa ferramenta, sim. Tem uma pessoa que trabalha com numerologia e vai falar que eu preciso fazer o número do nome completo da pessoa junto à data de nascimento para poder ver isso. Isso está certo? Está certo também, com certeza. Né? Tem uma pessoa que trabalha com radiestesia e vai fazer um trabalho e vai falar que aquilo ali tudo está desarmonizado, está desalinhado, preciso botar um símbolo ali para poder... Está certo também. Só que quando eu não tenho conhecimento disso, eu preciso ter um conhecimento de alguma ferramenta interna que me facilite também me harmonizar e não depender exclusivamente dessa informação. Por isso que a autoobservação é importante, sim. Observar, sim, o meu estado interno, com todas as influências que tem e variáveis possíveis de desestabilidade emocional e psicológica, para que eu possa, através dos meus pensamentos, sentimentos, das minhas ações, descobrir mecanismos de autorregulação, que é o que a gente vai estar falando mais para frente. Antes de eu passar ao próximo slide, o senhor falou que gostaria de fazer um comentário? Já esclareceu? Isso. Ah, que bom. Então, o que eu quiser saber é o seguinte, uma pessoa que tem um conhecimento fantástico e uma outra pessoa que não tenha. Os dois no mesmo nível, assim, de estressamento.
um pode ficar, devido ao trabalho dele, mais estressado do que o outro. Por exemplo, um cientista e uma pessoa que é um aluno, por exemplo. Ele se estressa mais do que um aluno, ou o aluno pode estressar, independe da situação? Isso, depende muito da situação, é muito relativo, vai depender muito do que a gente chama de qualidade de vida de cada sujeito, né? Por exemplo, assim, uma pessoa ela pode ser mega intelectual, mega inteligente, ser um devorador de livros e de informações, porém ter uma vida completamente desarmonizada, né? Pega muito trânsito, mora muito longe, trabalha em um ambiente completamente complexo, confuso, desordenado. Então, o conhecimento em si não vai trazer a salvação dela do estresse e da ansiedade, né? Uma pessoa ela pode ser completamente leiga, inocente, ingênua, morar em um ambiente super calmo, tranquilo, relaxado e curtir a vida de uma forma mais simples e viver menos sobre a carga de estresse e da ansiedade, ou não. Vai depender muito, né? Vai que a pessoa se estressa demais que a galinha botou o ovo branco e ela queria que a galinha botasse o ovo de ouro. Pode ser, quem sabe, né? Isso vai depender muito de outras variáveis que constituem o ser humano. É que a gente vai estar falando mais para frente na questão dos corpos. Então, a qualidade de vida, ela também é feita sob medida. Você ser um ser saudável, você ter uma saúde, vai depender muito do teu traço, do teu tipo de personalidade e que você conduza isso. Porque não existe uma regra quando se trata em estar bem, assim, uma regra para todos os seres humanos. Existe a que você administra e cuide de você a fim de satisfazer suas próprias emoções, seus próprios pensamentos. Reinaldo, você fez o comentário? Não, continua. Então tá ok. Então, baseado nesse princípio, fui fazendo uma pesquisa na Organização Mundial da Saúde para ver como é o nível de estresse socialmente, né? Então, a Organização Mundial da Saúde falou que até o estresse e a ansiedade atinge 90% da população e que ele também é causador de outras doenças, que a imagem ela invadiu, criado como câncer, entre outras, né? Então, o que a gente entende? Que a maioria das pessoas, elas têm um período do dia que está mais estressado. Segundo essa pesquisa, o momento do dia mais estressante é em casa após o trabalho. Ou seja, em casa, teoricamente, seria um ambiente onde você iria relaxar o seu corpo, descansar, ficar à vontade, ficar em paz, teoricamente, né? Mas, segundo a pesquisa, diz que não, que a pessoa em casa ela fica mais estressada. Então, por quê? Tem outras variáveis, né? Você chega em casa, nem todo mundo tem a condição de chegar em casa e já ter a comida pronta. Nem todo mundo chega em casa, a casa já está arrumada, a louça já está lavada, a roupa já está passada. E mesmo assim ela tem que administrar, porque a sociedade, hoje em dia, ela acaba nos forçando a sermos multifuncionais, ou seja, temos muita função, né? Puxando a sardinha um pouco para o lado das mulheres, que é a maioria que eu conheço, eu considero elas super heroínas, porque realmente você conseguir administrar uma casa, trabalhar fora, cuidar de filhos, e alguns maridos que são malas ainda por cima, e ainda estar em casa e conseguir estar com um sorriso na boca, com um batom arrumado. Então, não é para qualquer pessoa isso daí. Na verdade, é sério. Mas é a realidade. Então, você vê que é uma das pessoas, hoje em dia, socialmente, que mais são massacradas, assim, social, e mais sofrem essa carga emocional de estresse e de ansiedade, né? Sem querer desmerecer os homens também, que tem outras variáveis que também agravam, né? Como a questão da imagem social, da postura, do dinheiro, da estabilidade financeira, da profissão, da competição. Então, são várias variáveis que a gente vai atravessando no decorrer do dia a dia que vai aumentando a nossa carga de estresse. E às vezes a gente chega no trabalho sobrecarregado, principalmente no trânsito do Rio de Janeiro, você não quer mais nada, você está uma pilha de nervos. Então, o que precisamos? Precisamos descobrir formas e mecanismos de autorregulação para fazer com que o nosso corpo ele seja harmonizado, a fim de que não acumulemos esses estados emocionais até que eles se manifestem e somatizam em nosso corpo.